A gente começou com alegria, agora a gente vai pra polêmica. A gente tá fazendo montanha-russa, né? Exato, a montanha-russa de emoções. Esse é o tema de hoje. A gente, na última live, a gente falou sobre o Arthur e sobre a Anitta. A gente vive falando, né, sobre como tecnologia manda em quase tudo hoje em dia, né? A gente falou na última live sobre como o principal indicador hoje em dia para o sucesso de um artista é o Spotify, porque é a maneira onde o mundo consome música hoje em dia. A gente não baixa mais música no Kazaa, no Emule, como a gente contou na live passada. A gente consome música através do Spotify e os artistas se julgam e tomadores de decisão na indústria musical tomam decisões pautadas por esses ranqueamentos e esses indicadores do Spotify. E a mesma coisa nos reality shows e eleições da vida, né? Em todas as votações, o efeito que a tecnologia pode ter. Todos esses detalhes, assim, de como a tecnologia, de certa forma, mesmo que tangenciando ali, quase que determina, né, como essas indústrias se formam e como é que as coisas se dão ali naquele aspecto, né? É verdade. E a gente falou uma semana antes de estourar uma grande notícia, que, assim, não muda nada do que a gente falou, eu acho. A gente nunca falou se merecia ou se não merecia. A gente nunca falou de nos posicionando, né? É sempre informativo. Aqui a gente isso não quer saber meu posicionamento. Exato. A gente é relativamente imparcial, mais ou menos, mas majoritariamente. Quer saber minha opinião, me segue no Twitter. Eu, hein? Vocês que lutem. Então a questão é a seguinte, a gente não, tudo que a gente falou na última reunião, na última live vale, né, que é aquela questão do impacto que o Spotify tem, o quão importante culturalmente é a gente ter um brasileiro lá no topo, mas saiu uma notícia de que talvez, para além de brasileiros, a gente também teve ajuda aí de não só humanos brasileiros, mas também brasileiros de outra espécie. Brasileiros, assim, robóticos, digamos. Brasileiros, assim, exatamente. Gente. Depois a gente resolve exterminar a humanidade e vocês vão achar ruim. Tá, e saiu uma notícia de que a Anitta só conseguiu o que conseguiu porque teve ajuda de bots. O quê? Não acredito. Que foi um assunto da nossa live passada. Isso não invalida o que a gente disse, da decisão que a gente precisa tomar sobre ali equilíbrio entre usabilidade do usuário e da prevenção à exploração, né, da plataforma. Mas isso é mais um indicativo da importância cultural que isso tem. Cara, se você soma a conversa que a gente teve sobre bot na parte de desenvolvimento, com a conversa que a gente teve sobre a indústria da música se modificando por conta do Spotify, tu vê, caraca, imagina se os desenvolvedores do Spotify que deixaram que isso acontecesse. O nível de impacto que isso teve, né, em muita coisa. E um ponto muito legal que eu gosto de falar, que aí vai mais pra nossa área mesmo, né? É muito interessante a gente entender o que a gente chama de bots também. Porque, assim, muita gente tem esse conceito abstrato do que um bot é. A pessoa acha que, sei lá, que a pessoa realmente tem, sei lá, um robô físico que tá ali mexendo no computador e tá colocando... O que vocês têm contra mim? Só que eu acho que muita gente nunca parou pra poder pensar no que consiste o bot e quais são as estratégias que o pessoal faz pra poder utilizar, né, esses bots. Nada disso que a gente tá falando aqui, né, isso daí são suspeitas que estão bem, assim, confirmadas, né, mas só que continuam sendo suspeitas, né, mas não dá pra poder saber o método específico, tá? E é muito interessante imaginar e até saber quais tipos de bots que fizeram esse processo aí de acesso. Por quê? Porque o Spotify, ele tem, né, o ranqueamento das músicas dele de acordo com a quantia de vezes que aquela música foi visitada, foi favoritada, colocada em playlists e também tocada. Então vocês conseguem imaginar que não tem como, em um mesmo computador, você ter vários desses playtimes acontecendo. Pressuposto ataque que a gente tá falando aí do Spotify com a ajuda desses bots, ele é um ataque que a gente chama de um ataque expansivo, porque ele é um ataque que ele simula um usuário normal utilizando aquilo ali. Parece que tiveram algumas semanas que foi via API, tá? Mas só que o que todo mundo tá falando é que são basicamente ataques aí de usabilidade mesmo. Então eram realmente várias máquinas instanciadas, né, em vários lugares diferentes. Em cada uma dessas máquinas você tem aí várias instâncias do Spotify rodando, né? Mas só que é como se realmente tivesse ali pessoas escutando, só que na prática são robôs. É muito interessante saber que método que os bots utilizam para algumas coisas, que isso também te diz bastante sobre que tipo de segurança que aquele dispositivo, aquele aplicativo tem. Isso é até um thumbs up pro Spotify, porque se fosse aí realmente uma vulnerabilidade do Spotify que tivesse sido explorada,
teria sido bem pior pra empresa, sabe? Então, assim, eu acho que nesse caso aí é mais uma questão de o ataque ele é maior a artista do que a plataforma em si. Por isso é que hoje em dia eu tô cagando e andando, né, gente? Não foi tanto um problema do Spotify, porque na prática eram vários Spotifys tocando mesmo a música. Só que não eram pessoas escutando, né? Então essa é a única diferença. E eu acho que é interessante a gente sempre passar aí como que mais ou menos que funcionam. E é interessante observar, né, como a responsabilidade por esses ataques ou vai pra plataforma ou vai pra artista, né? Tipo assim, Exatamente. a responsabilidade da artista, tipo, o que os fãs fazem, é difícil dizer. É uma conversa complicada, né? Ixi. A gente sabe que esses números, né, que a gente pode até falar de incentivo perverso, né, aquela ideia da economia dos números que motivam comportamentos, querendo motivar uma coisa, motivam outra coisa, que eu acho que é muito o que acaba acontecendo, né, você tem ali pessoas, indivíduos, enfim, responsáveis por si, mas na internet, você acaba responsabilizando os órgãos que são maiores, que são mais visíveis, mais presentes. Então, assim, é a responsabilidade da Anitta, por exemplo, prevenir que os fãs, tipo, abusem da plataforma, porque, assim, pessoas... E ela nem tem esse poder, né? Ela não tem esse poder, mas ainda assim ela recebe um backlash, né? Recebe um ataque ali de pessoas que falam, poxa, Anitta, caraca, Anitta. Tipo, e a mulher tá lá querendo só viver a vida dela, tá ligado? E tem fã que tá lá trapaceando. Exatamente. Mas à medida em que a gente viu uma realidade completamente diferente de vários anos atrás, onde você tinha Big Brother 10, que você ligava com seu único telefone, que você talvez tinha, hoje em dia você tem usuários com múltiplos computadores, com múltiplos aparelhos que conseguem votar múltiplas vezes, ou ouvir múltiplas músicas da Anitta ao mesmo tempo, né? Então, assim, não é mais sobre o usuário, é sobre a quantidade de aparelhos e a capacidade desses aparelhos de executar uma função, né? E não existe muitas formas de você prevenir isso. Então é uma coisa muito legal de observar como é que esse efeito de quantidade de devices, né, e a capacidade desse device de interagir com aquele sistema acaba se tornando uma questão para alguns dos sistemas que talvez vocês trabalhem no futuro. O pessoal falou de bots e foi interessante o pessoal começar a citar sobre bot Discord, por exemplo. Eu acho que muita gente associa bots sempre a esses bots de algum exploração. tipo de exploração, mas só que o bot é um worker, né? É um automatizador de processos. Exatamente, É um aglomerador de exatamente. processos automatizados. Eu ia utilizar um termo complicado aqui, mas só que assim, o bot, ele é uma mão de obra que você, ele é uma mão de obra grátis que você tem. E te falo mais, seu Armando, pode contratar outro funcionário, porque nem no sol e na chuva eu vou encher farinha pro senhor, português, filho da p... Basicamente. Que não é grátis, né? Em alguns casos não é grátis, porque você pode, no caso, colocar... Ragnarok, não, peraí. Ragnarok, gente, não, usar bot em Ragnarok... Queria só dizer que quando o jogo ainda era mato e ninguém jogava de professor, eu consegui ganhar uma WoE sozinho de professor. É mesmo? Tiveram plays naquela WoE. Era proteção de terreno quando os caras estavam usando nevasca. Era proteção... Nossa senhora, eu jogava demais. Nossa senhora. Eu era muito basic bitch, eu jogava de cross assassin. Eu joguei de professor, eu joguei de monge de combo. Você tem noção do sofrimento que é jogar de monge de combo? Não era só dar azura, você tinha que acertar os combos tudo um atrás do outro pra poder dar o azura. Eu falava assim, meu Deus, que trabalho pra fazer o negócio. Eu trabalhava pro jogo. Mas é isso, a gente criança usa bot pra jogo, a gente cria bot no Discord pra automatizar coisa. Então quando a gente fala bot, né, a gente tá falando ali do uso ético dos bots, né? E aí, no caso, os usos de bots que desafiam a ética, né? E o impacto que isso pode ter.